Presta atenção. Eita, vou liberar aqui. Então, vê só, presta atenção. Como a gente estava discutindo até a aula passada, tema super relevante, prova do Enem, calorimetria, certo? Então, não pode, o aluno, que ele quer se dar bem na prova do Enem, ele não pode ir para a prova sem estudar energia, certo? Seja lá quais forem as formas de energia possíveis, energia térmica, energia elétrica, energia mecânica, energia sonora, energia luminosa. Então, não pode ir para a prova sem estudar energia. Uma das modalidades de energia a gente já estudou quando a gente estava discutindo lá em mecânica, quando a gente estava discutindo energia mecânica, certo? Mas as outras modalidades de energia, energia térmica, energia térmica a gente está estudando agora com calor, energia luminosa, energia elétrica, energia sonora, tudo isso a gente ainda vai discutir, certo? Energia térmica a gente está agora, energia elétrica, quando a gente entrar em elétrica, energia sonora, quando a gente for falar sobre ondas, sobre a questão do som, e energia luminosa, quando a gente for falar sobre óptica. Então, cada uma dessas modalidades de energia a gente ainda vai discutir. Agora, é de suma importância o aluno, quando ele chegar para a prova, ele tem esse conhecimento das modalidades e das conversões de energia, certo? Tranquilo? Então, eu não falo nem a nível somente de Enem, eu falo a nível de provas no contexto geral, seja de FPS, seja de Católica, seja de Nassau, seja de Tiradentes, seja lá qual for a prova que o aluno for fazer, certo? Ele não pode ir para a prova sem ter estudado energia, tá bom? Então vamos discutir sobre algumas modalidades. Energia mecânica a gente já discutiu. Na aula de hoje, assim como na aula da semana passada. Então, quem não assistiu a aula da semana passada, assista. O link está no grupo. O link está no grupo na sala da gente do Classroom também, tá? Então assista, porque vai dar um embasamento para a aula de hoje e para as próximas aulas, tá bom? O que a gente estava discutindo? A gente estava discutindo, antes de tudo, a gente estava discutindo sobre a questão da energia térmica, onde essa energia térmica, vê, essa energia térmica, ela estava associada ao quê? A energia térmica estava associada ao quê? Me diz aí. Diz aí. Me ajuda. Era uma energia associada ao quê? À temperatura de um corpo, né? Então, todo objeto, por ele ter temperatura, ele vai ter uma energia térmica. Então, era comum eu ter objetos com temperaturas diferentes, eles terem energias térmicas diferentes. Então, o que é que acontece? Vimos a questão, olha, a estatística das provas, termologia é uma das provas que mais cai, um dos temas que mais cai no Enem, tá? Mas aí a gente estudou essa energia térmica, esse fluxo de calor, ele é devido ao quê? É devido a uma região ter mais energia e a outra região ter menos energia. Então, essa energia, ela transita dentro do objeto justamente devido à diferença de temperatura que tem. Então, eu tenho uma região que tem maior agitação das moléculas, tem maior temperatura, e tem outra região que tem menor temperatura, porque tem uma menor agitação dessas moléculas. E esse fluxo de calor, esse fluxo de energia, da de maior para de menor temperatura, até que ocorra um equilíbrio térmico. Eita, deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui. Até que ocorra um equilíbrio térmico, certo? Esse fluxo de energia, ele vai possibilitar, só vai ser possibilitado devido à diferença de temperatura. Então, até que seja estabelecido o equilíbrio térmico, não há a pausa da troca de calor, certo? Essa troca de calor, ela sempre vai ocorrer, pelo menos enquanto estiver a diferença de temperatura entre os dois objetos. Deu para entender? Eu falo objetos, mas objetos ou regiões. Entenda dessa forma, tá bom? Então, olha só. A gente definiu que existiam dois tipos de calor, calor sensível ou calor latente, certo? Esses dois tipos de calor podem ser associados também aos efeitos que esse calor, ou essa energia térmica causa na matéria. Por quê? Porque eu tenho o seguinte, esse calor sensível, ele vai possibilitar justamente uma alteração em quê? Alteração na temperatura do objeto.
Então, se ele falar para você em calor sensível, você já lembra, é alteração de temperatura, certo? Deixa eu só liberar mais gente. Tá? Então, falou de alteração de temperatura, calor sensível. Agora, se ele vier a falar sobre alteração do estado físico, você chama de calor latente, tá? Então, nesse caso, é o calor associado à mudança de estado, estado físico, ok? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Então, se a diferença é maior, o fluxo ocorre mais rápido? Exatamente, Andrezinho. Exatamente. Quanto maior a diferença de temperatura, mais intenso ocorre o fluxo de energia. Certo? Que, inclusive, é o tema da aula de hoje, quando a gente estiver estudando daqui a pouquinho as formas de propagação do calor. Tá? Beleza? Tranquilo, brother? Então, ó, lembrando a você que a gente está analisando, quando a gente fala sobre esse caso aí, ó, que a matéria ou altera o seu estado físico, ou altera a sua temperatura, ou um ou outro. Ah, Caio, a matéria não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. A matéria da prova que você vai fazer, não. Certo? O estado, a substância que você vai estar estudando é uma substância pura, certo? É uma substância pura. E a substância pura, ela tem como característica o quê? Que ela não altera o estado físico enquanto altera a temperatura. Ou ela não altera a temperatura enquanto muda de estado físico. É por isso que você construía aquele gráficozinho da temperatura em função do calor, certo? Que esse gráfico ele era assim, né? Tá lembrado? Deixa eu só liberar outra pessoa aqui. Tá lembrado que o gráfico ele era assim? Esse gráfico dessa forma significava dizer o quê? Significava dizer que a matéria ou ela muda, olha só, ó o vermelho, ou ela muda de temperatura, certo? Nesse caso aí de vermelho, que seria os calores sensível, tá? Em cada um desses seria calor sensível, ou ela muda de estado físico, que é o azul, ó, que é aqui, que é aqui, tá? Que nesse caso seria o calor latente, tá bom? Beleza aí? Tranquilo? Então, ó, deixa eu passar. Calor sensível, a gente já discutiu na aula passada, certo? Que esse calor sensível ele era dado como? Como é que a gente calculava esse calor sensível? Calor sensível, ele era dado como M vezes C vezes ΔT, certo? Onde esse Czinho era o calor específico do material, da estrutura que a gente está analisando, presta atenção. O que é que esse Czinho ele diz para mim? Ele diz, olha, no da água, por exemplo, 4,2 joules por grau Celsius. Ele diz o seguinte, para cada 1 grama de água alterar 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 4,2 joules de energia. Então, é super importante você ir para a prova sabendo dessa noção. Tendo noção do que é que essa característica da matéria, essa propriedade da matéria, ela está lhe dizendo. Ela lhe diz o que, esse calor específico? Ela me diz, olha, o calor específico, ele me diz o quanto de energia a matéria ela utiliza ou ela precisa para variar 1 grau Celsius de energia. 1 grau Celsius de temperatura. Tá bom? Beleza? Então, se liga nisso, tá bom? Outra coisa. Fizemos um exercíciozinho. Esse exercício aí da apostila da gente, do nosso livro. A quinta questão, certo? Em seguida, capacidade térmica, que a gente viu que essa capacidade térmica ela está associada ao isopor, por exemplo, está associado ao cooler, certo? Que é aquela capacidade que o objeto, que o corpo tem de absorver energia para variar a temperatura. Então a gente definiu que capacidade térmica era vista assim, ó, capacidade térmica era a quantidade de calor que ele poderia receber para variar um determinado ΔT, certo? Então é de suma importância você saber disso, beleza? Fizemos uma questãozinha também, onde a gente calculou a capacidade térmica de um material. Realizamos a análise da diferença da troca de calor, tá? Onde a gente, a partir disso aí, poderia observar o equilíbrio térmico, certo? E presta atenção que na fichazinha pós-aula que eu coloquei lá no Classroom, tem uma questão falando sobre equilíbrio térmico, tá? Assim como no seu livro tem uma porrada.
tá? Mas eu coloquei uma lá em especial para vocês, certo? E aí temos a troca de calor, ela sendo dada da seguinte forma: a quantidade de calor que um corpo A ele ganha, ou ele perde, mais a quantidade de calor que um corpo B ganha, tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Ah, Caio, mas peraí. Se o corpo A ele vai perder calor, ele vai perder, então significa dizer que ele vai diminuir a sua temperatura. Então não era para o calor ali ficar negativo, não. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso, que quando tu colocar as temperaturas, certo? A própria equaçãozinha, ela por si só, ela vai ficar negativa, tá? Então você pode lembrar que QA mais QB vai dar zero. Ou, se você preferir, tem gente que diz o seguinte, ó, a quantidade de calor de A é igual a menos a quantidade de calor de B. Tem estresse não. A quem ganha é igual a quem perde. Só com um sinal negativo. Tem bronca nenhuma. Certo? Agora, se você quiser, você observa. Agora, lembrando que, nesse caso aqui, ó, por exemplo, se ele só vai mudar a temperatura, aí, MC, a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial. Tá? Tranquilo? Beleza? Fizemos essa questãozinha aí pra gente, não foi? Não é verdade? Malu, Lilian, paramos aqui? Me diz aí. Pronto. Então vamos ver aqui, ó. Questão 14. Aliás, a 14 é utilizar calor latente. Certo? Essa aqui eu acho que a gente já fez. Então vamos ver aqui calor latente, rapidinho. O que foi o calor latente? O que era calor latente? Vamos lá. O que era calor latente? Calor latente era o calor associado à mudança de estado físico. A gente discutiu calor latente? Chegamos a discutir? Não? Então, pronto, perfeito. Então, vê só. O que é calor latente? Assim como a gente tem o calor sensível, a gente tem também a questão do calor latente. Por quê? Porque a matéria ela não só recebe energia e muda a sua temperatura. Ela recebe a energia e ela precisa mudar de estado físico também. Por quê? Porque principalmente na estrutura sólida da água, certo? Que a gente chama de gelo, no gelo, as, as moléculas elas têm um grau de ligação, um grau de liberdade diferente da líquida. Onde, por exemplo, se eu pego água, tem água aqui no meu copo, certo? Esse copo aqui, a temperatura da água, ela está acima de 0 graus Celsius. Então, significa dizer que o líquido que está aqui dentro, ele tem volume definido, mas ele não tem forma. Por que não tem forma? Porque as ligações das moléculas de água, elas não são ligações pré-estabelecidas. O formato delas não é pré-estabelecido. Diferente, por exemplo, no estado sólido. Porque se eu colocar aqui dentro cubos de gelo, você consegue observar os cubos de gelo, cada um no seu quadrado, né? A do lado, cada um no seu quadrado. Por quê? Porque cada cubinho de gelo ele tem um volume definido, certo? Ele tem uma forma definida, diferente da água no estado líquido. Mas por que isso? Justamente em função da liberdade que cada uma das moléculas tem, certo? As moléculas do estado líquido, elas têm maior liberdade do que as moléculas do estado sólido. E aí elas no estado sólido acaba formando as ligações e deixando a estrutura mais rígida, tá? Então é justamente o que vai sendo observado por a gente em situações, tá? Tranquilo? Tá dando para entender aí, galera? Beleza? Aí, ó, vê. Então, Caio, significa dizer que quando a gente está observando as moléculas no estado sólido ou no estado líquido, se ela for mudar de estado físico, ela não muda a temperatura? Perfeito. E esse calor latente, ele é o calor responsável justamente por isso, tá? Então, o que é que vai ser o calor latente? Deixa eu anotar aqui, ó. Calor, ó, associado a mudança de quê? Mudança de
estado físico, certo? Então, lembra, a matéria ou ela muda de temperatura ou ela muda de estado físico. As duas coisas ao mesmo tempo não podem, tá bom? Certo? E aí, ó, vê só, com base nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que eu tenho 2 quilogramas de gelo e eu tenho 5 quilogramas de gelo, certo? Em qual desses dois corpos, certo? O de 2 ou o de 5 quilogramas, a gente vai ter maior número de moléculas? Em 2 ou em 5? E aí? Em qual deles? Me diz aí. Em 2 ou em 5 quilogramas? Quem é que tem maior número de moléculas? 2 ou 5? Nesse caso, não, Léo. Por que não? Não é igual. Porque é o seguinte: porque 5, por eu ter mais matéria, certo? Por eu ter mais matéria no de 5, consequentemente eu tenho mais partículas, mais moléculas, tá bom? Então, quanto maior a massa, mais partículas eu tenho ali naquele corpo, beleza? Ou seja, a quantidade de calor que eu devo fornecer para os dois vai ser a mesma ou não? Quem é que deve receber mais energia para mudar de estado físico? 2 ou 5? 5, perfeito. 5 quilogramas. Então, essa quantidade de calor, ela é proporcional à massa. Ah, mas Caio, peraí. Tu disseste lá em calor sensível que o calor ele também é proporcional à massa. Beleza. Mas ele também é proporcional à variação de temperatura. Aqui não, né? Por que não? Porque nesse caso, a matéria, ó, anota isso aí para mim. Enquanto muda de estado físico, enquanto muda de estado físico, não ocorre a mudança de temperatura, certo? A substância, ela só muda de temperatura quando toda ela mudar de estado físico. Caio, está me dizendo que a substância, se ela não derreter completo, ela, por exemplo, a água, se a água não derreter por completo, ela não sai do zero. Estou dizendo exatamente isso. Eu estou dizendo a você que a substância, ela não altera o seu estado físico, certo? Enquanto ela não derreter por completo, tá bom? Então, ó, essa quantidade de calor, ela é proporcional à massa, certo? Além disso, como é que eu saio de uma proporção por igualdade? Você já sabe, então, carecas de saber, certo? Que essa quantidade de calor, tá? A gente vai precisar adicionar uma constante. Então, essa quantidade de calor, ela vai ser M multiplicada por L, onde esse L é ele que vai fazer o papel da constante. Que quem é esse L? Deixa eu dar um zoom aqui. Bora? Aí, coleguinha. Esse L, ele vai ser o calor, ó, calor latente de mudança de estado, de estado, de estado físico, certo? Opa, o que eu vejo? Peraí. Pronto. Calor latente de mudança de estado físico, certo? E esse, ó, e esse M, ele vai ser a massa, certo? E lembrando que essa massa aí, ela pode aparecer em quilograma, pode aparecer em grama, certo? Seja lá qual for a unidade. Ah, mas Caio, como é que eu vou saber a unidade que eu vou trabalhar? Certo? Como é que eu sei a unidade que eu trabalho? Se é em quilograma, se é em grama, sei lá. Veja, você vai ter que olhar para o calor latente. Se o calor latente aparecer em calorias por grama, você vai utilizar a massa em grama. Se ele aparecer
Em calorias por quilograma, você vai utilizar a massa em quilograma, tá? Então, quem vai determinar para você como vai ser feito é justamente o L, tá certo? Tranquilo? Beleza? Pode passar? Pode passar? Posso? Beleza, então vamos lá. Então, presta atenção, anota aí. Questão 11. Questão 11. Caiu pelo país. Olha aí, ó. Questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2017. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Então, ele diz assim, ó, o calor latente de fusão dessa substância em calorias por grama é igual a quanto? Então, eu quero saber qual o valor do L, do calor latente. Como é que a gente vai achar isso? Bora lá. Como é que eu vou achar esse calor latente? E aí? Primeira coisa é que eu preciso olhar para o gráfico e saber, opa, calma, área não, hein? Essa área e ela não me fornece nada não, tá? Então presta atenção. Primeira coisa que eu preciso olhar para o gráfico e analisar o comportamento do gráfico, certo? Deixa eu justificar por que a área não. Porque olha só, como esse gráfico ele é calor por temperatura, não existe não existe uma resposta para mim do gráfico calor em função da temperatura. Calor por T vezes T não me dá nada. Tá bom? Tranquilo? Então, o importante para a gente observar é justamente a relação entre esse calor, tá? A característica, o Czinho, o L, né? Que ele pede o calor latente de fusão. Olha só, eu vou olhar para onde nessa curva, nesse gráfico? Eu tenho dois pedaços. Quais são os dois? Eu tenho esse pedaço aqui, ó, que está inclinado, e eu tenho esse pedaço aqui, ó, que está deitado. Eu olho para qual? Para o 1 ou para o 2? E aí? Diz para mim. 1 ou 2? Nesse caso, eu vou olhar para o 2. Perfeito. Por que para o 2? Porque no 2 não há mudança de temperatura. Só há mudança de estado físico. Certo? Então, se só há mudança de estado físico, a gente vai fazer justamente o calor latente. O latente é M vezes L. E quanto foi o calor recebido nessa fase? Foi justamente esse intervalozinho aqui, ó. Esse daqui é a quantidade de calor, certo? Então, olha, vai ser o quê? Vai ser 1000 menos 300 é igual a que é 10 vezes o L. Então, 1000 menos 300 dá 700. É igual a 10 vezes L. Então, quando eu faço isso, ó, eu observo que esse L, ele vai dar quanto? 70 calorias por grama. Tá? Então, a resposta certa é a letra A. Deu para entender? Tranquilo aí? Bronca ou não? Fala comigo. E aí? Zero bronca? Sem estresses? Posso ir para a próxima? Tudo de boa, né? Show de bola. Show de bola. Qualquer dúvida, fala, hein? Oi, Isadora. Levanta a mão. Levanta a mão para eu ver. Manda. Não entendeu? Tem bronca não. A gente analisa agora. Vê só, repito. O maior prazer. Olha só. Vê. Tá vendo o gráfico? Opa, agora. Aqui, ó. Tá vendo o gráfico aqui? Quando a gente dá um zoom no gráfico, eu posso observar o seguinte. Ah, porque o 2? Porque é o seguinte, lembra que a substância, ó, vê só, ou ela muda de estado físico, ou ela muda de estado, ou ela muda de temperatura. Certo? Ou ela faz um, ou ela faz outro. Ela não tem capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Tá entendendo? Ela é o concorrente da gente, não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. Certo? Então, ele ou muda de estado físico ou muda de temperatura. Tá?
E aí o que acontece? Dessa forma, se ela vai mudar de estado físico, a gente tem a ideia do calor latente, M vezes zero. Se ela vai mudar de temperatura, a gente tem a ideia do calor sensível, M vezes C vezes delta T. Tranquilo? Lembra, ou um ou outro. Os dois não podem. Tá bom? Então, nesse caso aí, ó, se a substância vai mudar de estado físico, ah, mas Caio, por que é no pedaço 2, não é no pedaço 1? Tá? Porque observa que no pedaço 1, como a reta está inclinada, ele muda de temperatura. Há uma mudança de temperatura. Então, A1 seria calor sensível, não calor latente. E na questão, ele pede a gente, ó, qual é o calor latente de fusão. Olha aqui, ó. Ele pede para a gente o calor latente de fusão. Certo? Se ele está pedindo calor latente de fusão, ele está pedindo o valorzinho do L. Entendeu? Tranquilo? Perfeito? Deu para entender agora? Show de bola. Maravilha. Então, ó, deixa eu passar agora, tá? Posso passar? Beleza. Olha essa questão agora. Olhando para o gráfico agora. Olha para o gráfico. Uma barra de parafina inicialmente sólida. Presta atenção. Ele deu uma característica para a gente, ó. A barra inicialmente sólida, tá? A temperatura ambiente. Olha, Larissa, toda atrevida. Estava tentando fazer ela. Mas é atrevida, viu? Vê. Vê. Então, ó, a temperatura ambiente com massa de 0,5 kg passa pela transformação de fase mostrada no gráfico. Então, ele deu aqui a massa para a gente. Vamos anotar também massa de 0,5 kg. Ele quer saber, ó. Olha o que ele quer saber. Primeiro, ele quer saber qual é o calor latente de fusão, certo? E segundo, ele quer saber qual é o calor específico, ó, o calor específico na fase, peraí que eu passei aqui. Ele quer saber o calor específico na fase líquida, tá? Volto sim. Deixa eu só terminar isso aqui, Léo, tá? Então, ó, como é que eu vou fazer para calcular esse calor latente de fusão e o calor específico na fase líquida? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Calor específico na fase líquida. Se nesse primeiro trecho aqui, ó, ela está no estado sólido, certo? No segundo trecho é a fusão e no terceiro trecho ela está na fase líquida. Então ele quer saber qual é o calor latente na fase 2 e o calor sensível, o calor específico na fase 3. Só isso que a gente vai fazer, certo? Então, vamos fazer aqui? Vê bem. Calor latente é igual a M vezes zero. Então, a massa, ó, ele vai fazer com que ele saia deste ponto até este ponto aqui. Deixa eu tirar uma dúvida. Quanto é o meio do caminho entre 5 e 10? Quanto é o meio do caminho? Quanto é o meio do caminho entre 5 e 10? 7,5, perfeito. Então, 7,5 e 25. Então, a diferença a quantidade de calor está aqui no meio, que vai ser 25 menos 7,5. Quanto é que dá 25 menos 7,5? Dá quanto? 25 menos 7,5 dá quanto? 17,5, né? 17,5 quilocalorias. Tranquilo? Então, ó, vou botar aqui, ó, 17,5. Caiu, quilocalorias. Uma quilocaloria vale quantas calorias? 10 a terceira, né? Tá? Vale 1.000, né? Outra coisa, a massa, ele tem 0,5 quilogramas. Esses 0,5 quilogramas, eu posso colocar ele como 500 gramas, né? Então, 500 gramas. Então, nesse caso, vai ficar o seguinte, 5 vezes 10 ao quadrado, vezes o L. Certo? Deu para entender? Tranquilo? Então, ó, olha só. Vê se dá para entender o que eu vou fazer agora.
Eu, ao invés de escrever 17,5, vou escrever 175. Só que eu vou escrever isso vezes 10 ao quadrado. É igual a 5 vezes 10 ao quadrado vezes zero. Quando eu faço isso, ó, olha só. Ei, 10 ao quadrado com 10 ao quadrado cancela. Então fica somente o quê? L vai ser 175 dividido por quanto? Dividido por 5. Isso vai dar quanto? Isso dá quanto? Bora, bora, bora. Dá quanto isso? Dá? Bora? 35. Exatamente. Calorias por grama. Já achamos a resposta, né? Resposta à letra B. Certo? Tranquilo? Ah, mas caiu. Tudo bem, mas eu quero fazer o restante. Ah, então vamos fazer. Vamos lá. Vamos olhar o outro agora. Quando eu for observar o outro, calor sensível. E no outro pedaço, calor sensível. Como é que a gente calcula o calor sensível? Calor sensível, MC delta T, né? Ó, quanto é a variação de temperatura aqui? Quanto é essa variação de temperatura? De 55 até 80, ele variou quanto? De 55 até 80 variou quanto? Variou 25, não foi? Não foi isso? 25 graus Celsius. Outra coisa, quanto é a diferença de temperatura aqui? A quantidade de calor que ele vai fornecer, ó. Vai ser de 10 vezes 10 a terceira calorias, né? Ou 10 quilocalorias. Ó. Olha lá embaixo. Então vamos botar aqui, ó, 10 quilocalorias, ou 10 vezes 10 a terceira, é igual a massa. Quanto é a massa? Quanto é a massa? A massa vale 500 gramas, né? Então 5 vezes 10 ao quadrado. Vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura, que é 25. Tá? Tudo bem? Eu vou escrever assim, ó. 100 vezes 10 ao quadrado é igual a 5 vezes 25 dá 125. Vezes 10 ao quadrado também. Aí, ó, cancela esse 10 ao quadrado com esse 10 ao quadrado. Então, eu fico com o seguinte. Eu fico com 100 dividido por 125 é igual ao Czinho. Então, esse Czinho, ó, ele vai dar 0,8 calorias por grama grau Celsius. Aí ó, presta atenção. Por quê? Porque eu precisei transformar a massa para grama. Por quê? Observa que todos os calores eles estão dados em função da massa em grama. Tá vendo aí? Todos os calores, ó. Aqui é a mesma coisa. Ó, tá vendo aí? Beleza? Tranquilo? Poderia escrever também em forma de fração, 4 quintos. Certo? Mas é porque ele deu a resposta ali, ó, como decimal, né? Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? E aí? Diz aí, diz aí, diz aí. Alguma dúvida? Nada? Sem estresses? Sem bronca? A primeira fase seria usada em alguma forma. Nesse caso, Léo, só se ele pedisse para a gente o calor específico na fase sólida. Tá? Se ele pedisse o calor específico na fase sólida, aí beleza. Aí você poderia. Aí você iria olhar a primeira fase. Tá bom? Certo? Ok, gente. Alguma dúvida? Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho para tirar ali um print do slide anterior. Olha aí. Pronto? Nada. Agora, vê só. Aí agora é o seguinte.
Vamos para uma questãozinha de equilíbrio térmico. Ele diz assim, ó, uma barra de gelo de 200 gramas, inicialmente a menos 10 graus Celsius, é usada para esfriar 1 litro de água em uma garrafa térmica. Sabendo-se que a massa, que a temperatura final de equilíbrio térmico é de 10 gramas, é de 10 graus Celsius. Eita, equilíbrio térmico é 10 gramas, né? 10 graus Celsius determina a temperatura inicial da água em graus Celsius. Despreze as perdas de calor para o meio ambiente e para as paredes da garrafa. Certo? Como é que a gente vai fazer isso aí? Questão super bacana. Caiu aqui em Pernambuco, certo? Na prova da Federal. Prova antiga da Federal, certo? Agora, uma banca super bacana, que era a banca da Covest. Mas é uma questão bacana para vocês darem uma olhada. Vê. Como é que eu vou saber, Caio, como é que eu vou saber a temperatura inicial que estava 1 litro de água? Lembrando a você que a densidade da água, certo? É 1 kg por litro. Então, se ele tem 1 litro, a massa dele é quanto? É 1 kg. Certo? Como é que eu vou fazer agora para descobrir qual era a temperatura inicial que a água estava? Me diz aí como iremos fazer. Exato, exato. Vou fazer o seguinte: QA mais QB é igual a zero. Certo? A quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B, somado isso, tem que dar zero. Tranquilo? Aí vê, pensando nisso, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que isso aqui, ó, é da água e isso aqui é do gelo, certo? Então eu vou fazer o seguinte: pensa comigo. A água deve estar mais quente do que o gelo, né? Porque a temperatura de equilíbrio é 10 graus Celsius. É 10 graus Celsius positivo, não 10 graus Celsius negativo. O equilíbrio ele é 10 graus Celsius. Se a água está mais quente que o gelo, então significa dizer que o gelo recebeu calor. Concorda comigo? Agora, quanto de calor o gelo precisou receber, certo? Quanto de calor o gelo precisou receber para chegar até 10 graus Celsius? E aí? Aí é o que a gente vai estar fazendo agora, certo? Então eu vou olhar para o gelo. Quando eu for olhar para o gelo, aí eu sei o seguinte: eu sei que eu tinha gelo a menos 10 graus Celsius. Aí esse gelo, o gelo chega até que temperatura? Pergunta crucial. O gelo chega até que temperatura? E aí, fala aí. O gelo chega até que temperatura? O gelo chega até zero, muito bem. Quando chega em 0 graus Celsius, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele muda de estado físico, né? Se ele muda de estado físico, ele muda de temperatura? Sim ou não? Não. Ele não muda de temperatura. Então, ele permanece a 0 graus Celsius. Só que aqui era gelo, aqui é gelo, aqui é água, e agora essa massa de água chega a 10 graus Celsius. Tranquilo? Tudo bem? Aí observa. O que é que a gente vai fazer agora? Vai observar em cada uma dessas mudanças, certo? O que é sensível e o que é latente. Então vamos ver aqui, ó. Do primeiro para o segundo, de menos 10 a 0, calor sensível, certo? Do segundo para o terceiro, calor latente. Beleza? Do terceiro para o quarto, calor sensível 2. Certo? E quanto é o calor total que esse gelo vai ter que receber? A soma dos três. Então, essa quantidade de calor total, que é o QB, né? Esse QB, ele vai ser o QS1 mais o QL1 mais o QS2. Certo? Então, ó, esse QB vai ser o quê? Ó? Quem é QS1? Calor sensível, vamos lá. M
vezes o Czinho do gelo, vezes a diferença de temperatura, 0 menos 10, mais a massa, vezes o calor latente de fusão, mais a massa, vezes o Czinho da água, vezes a temperatura final, que é 10, menos 0. Pronto. Agora eu vou jogar os dados aí no meio, certo? Então, ó, vamos lá. A massa da água, a massa do gelo, 200 gramas. O Czinho do gelo, 0,5, vezes 10, né? Menos com menos dá mais. Mais 10 com 0 dá 0. Dá 10, perdão. Mais a massa, 200. Quanto é o calor latente de fusão? Nesse caso, se eu não me engano, o calor latente de fusão do gelo, deixa eu filar aqui. Eu acho que é 80 calorias por grama. Deixa eu filar aqui. ,80 calorias por grama, perfeito. 80 calorias por grama. Mais a massa, que é 200, o Czinho da água, que vale 1, vezes 10, tá? Então, ó, esse QB seria 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 10 dá 1.000. Então, 1.000 mais 200 vezes 80, 16.000, né? Mais 200 vezes 10, 2.000. Tá? 2.000. Tranquilo? Então, ó, quanto é a quantidade de calor total? Nesse caso aí, vai dar quanto? Vai dar quanto? 200 vezes 0,5 dá 100 vezes 10 dá 1.000. Vamos só conferir aqui, tá? 16.000, 2.000. Então, quanto é que dá tudo? 19.000, né? 19.000 calorias. Só que isso aqui, ó, galera, aqui, foi a energia que o gelo precisou ganhar. Tá? O gelo precisou ganhar. Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Então, olha para cá. Então, ficou o seguinte. Ó, o calor da água mais 19.000 é igual a zero. Ou seja, o calor da água vai ser igual a menos 19.000. Certo? Aí, quanto é a massa de água que a gente colocou? A gente colocou esse calor aqui, ó. Esse QA vai ser o calor sensível da água. Quanto é a massa de água? Quanto é a massa de água? É quanto? 1.000, né? Quanto é o calor específico da água? É 1. Vezes a temperatura final, 10. Menos a temperatura que ele estava inicialmente, T0. É igual a menos 19.000. Certo? Aí olha o que eu vou fazer, ó. Ó, 0 com 0 cancela, 0 com 0 cancela, 0 com 0 cancela. Então vai ficar assim, ó, 10 menos T0 é igual a menos 19. Ou seja, T0 vai ser 19 mais 10. Quanto é 19 mais 10? 29 graus Celsius. Certo? Então a resposta, ó, letra A. Tá bom? Presta atenção. Era para ele dar nessa questão. Ele deve ter dado no livro, eu não coloquei aqui, eu não copiei, tá? Mas era para ele ter dado o calor específico da água, o calor latente do gelo e o calor específico do gelo, tá? O calor latente de fusão e o calor específico do gelo, tá? Era para ele ter dado esses 3 dados. Ele deve ter dado no livro e eu não copiei, tá bom? Mas aí, na questão, ele fornece isso a você, tá? Então, vamos dar uma recapitulada aqui, o que é que a gente fez. Primeira coisa, a gente foi observar o equilíbrio térmico. Aí eu sei, no equilíbrio térmico, que a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor que o gelo vai ganhar, certo? Tem que ser igual a zero. A quantidade de calor que a água perde mais a quantidade de calor que o gelo ganha tem que dar zero. Certo? Tranquilo? Aí, ó. Aí eu venho para o gelo. Quando eu olho para o gelo, aí eu sei a quantidade de calor que o gelo vai precisar ganhar. E quem foi que se deu? A água. Aí eu fui olhar para o gelo. O gelo, ele sai. Eu sei que o equilíbrio térmico é em 10 graus Celsius. Então, o gelo sai de menos 10 para zero, chega em zero, muda de estado físico, e depois de zero, vira água a 10 graus Celsius. Tá bom? Tranquilo? Então, o gelo, primeiro ele chega a zero, depois derrete, vira água, depois dele virar água, ele esquenta.
Tá bom? Beleza? Então, eita, pera aí. Então, vamos voltar. Vê. Então, o que, que a gente sabe? Depois disso, o que é que eu sei? Eu sei a quantidade de calor total que vai ter nessa mudança, nessa transformação. De -10 até +10, certo? Aí, ó, pensando nisso, eu fui calcular aqui. Quanto de calor recebeu? Calor sensível, dele derreter, dele ir até zero, depois dele derreter, depois dele esquentar até 10 graus Celsius, tá bom? Calculei isso tudinho, deu 19.000. Lembrando a você o seguinte, aqui, ó, olha, aqui era gelo, aqui é fusão, e do outro ponto, nesse outro lado daqui, isso aqui é água, tá? Tudo bem? Beleza? Então, ó, vai ficar o seguinte, ó, 200 vezes 0,5 vezes 10, o calor do gelo, 200 vezes 80, fusão, 200 vezes 1 vezes 10, da água, tá? Quando eu somo tudinho, deu 19.000 calorias. Ou seja, essa é a energia que o gelo ele precisou receber para derreter e chegar até 10 graus Celsius. Tá bom? Show? Aí, quem foi que forneceu essa energia? A água. Aí eu vou olhar lá para a água. Quando eu olho para a água, aí vai ficar aqui, ó. Ó, QA mais QB dá 19.000. Aliás, QA e QB é 19, então vai ficar QA mais 19.000 igual a zero. Ou seja, o QA é menos de 9. Por que esse sinal de menos? Porque ele perdeu. Porque ele perdeu o calor. Por isso que ficou esse sinal de menos, esse sinal negativo aí. Tá? Beleza? E aí, ó, coloco os dados. Quando eu coloco os dados, eu acho que a temperatura inicial é de 29 graus Celsius. Tudo bem? Deu para entender agora? Tranquilo? Sim ou não? E aí, fala para mim. Tudo certo? Ok? Massa. Show de bola. Então, ó, esse é o estilo mais complicadinho de equilíbrio térmico que você vai encontrar quando muda de estado físico. Quando um deles muda de estado físico, ele traz um trabalhozinho matemático mais criterioso, que você tem que ir com mais cuidado, tá? Mas nada muito difícil, certo? Beleza? Então, o que acontece? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou dar 5 minutinhos para você ir tomar uma água e você voltar. Rapidinho, certo? Só para tomar uma água, tá?
E aí, vamos lá? Pronto? Abastecidos. Vamos nessa? Vê. Agora, o que acontece? A gente entra num dos pontos principais para a discussão sobre a questão de calor, que é o quê? Está muito atrelado ao dia a dia, tá? Mas além de estar atrelado ao dia a dia, eu preciso de um entendimento de como esse calor ele vai se propagar. Porque eu sei que a energia térmica, ela tudo bem, ela vai sair de um corpo de maior, mas para um de menor temperatura. Agora, como é que ela sai desse ponto de maior, dessa região de maior, para a região de menor temperatura? É isso que a gente vai estar discutindo nesse momento, tá? É justamente essa troca de energia entre uma região de maior e de menor. E essa troca de calor, ela pode ser dada de três formas. Mas antes da gente discutir essas três formas, eu queria dar uma olhada nessa questão. Onde a gente diz o seguinte, vê, é comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor, tá? Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor, ou hoje está muito forte, ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessa expressão? Sim ou não? Letra A, sim, pois o calor de um corpo depende da sua temperatura. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Isso que ele definiu foi energia térmica, não foi calor. Caio, não é a mesma coisa? Não. Energia térmica é a energia que um corpo tem na temperatura que ele estava. E calor é a troca de energia, tá? Entre dois objetos com temperaturas diferentes. Tá? B. Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura. Falso. Agora, se você chegar ali com os carinhas na Conda Boa Vista, meio-dia, em pleno mês de janeiro, ele vai dizer que isso é verdadeiro. Tá? É quando a física ela começa a mentir um pouquinho. Mas mentira. Isso aí tá errado, tá? C. Não, pois calor é energia térmica em trânsito. Letra D. Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida num corpo. Falso. Que energia térmica contida num corpo é energia térmica. Não é calor. Tá bom? Energia térmica em trânsito. Letra E. Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Como é que é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes? Não entendi muito bem isso, não. Mas assim, não, tá errado essa aí também, tá? Então a resposta certa seria a letra C, certo? Onde a gente diz que não, pois o calor é energia térmica em trânsito, tá? É essa energia térmica transitória entre as duas, tá? Léo, essa é a questão 11 de caiu no Enem, tá? Página 254 aí, tá bom? Beleza? Então, qual é a principal ideia? A principal ideia é saber o seguinte, como é que esse calor ele vai se propagar, tá? Como é que esse calor ele se propaga através da matéria? Então, isso vai ser abordado nas três formas de propagação do calor: condução, convecção e radiação. Cada uma delas, o calor ele é propagado de uma característica diferente, certo? Cada uma delas a gente observa em situações diferentes. Por exemplo, quando o cara bota uma barra no fogo, quando você posiciona um ar-condicionado na casa, na parte inferior, na parte superior, o aquecedor na parte inferior, certo? Quando você coloca uma panela no fogo, quando você está no universo, e aí você está lá, ó, a energia térmica chegando até a Terra, tá? E aí tem os processos que são similares, que é justamente essa questão do ar-condicionado, do congelador, essas coisas. Tá travando, é? Desculpa, tá travando para vocês? Andrezinho, eu acho que é só o teu, isso. Deixa eu te sugerir, sai da sala e entra de novo, para ver se atualiza, tá?
Olha aí. Primeira forma de propagação do calor, condução. Quando é que o calor ele é transmitido, a gente tem essa modalidade do calor na ativa. É quando eu, por exemplo, eu coloco uma região para esquentar, certo? Eu começo a esquentar essa região aqui, ó. Aí essa molécula aí, ela começa a se agitar mais. Aí o que, é que ela faz? Passa energia para a molécula seguinte, certo? Que aí a molécula seguinte começa a se agitar mais, que passa energia para a molécula seguinte. E aí, com o passar do tempo, toda a barra vai estar à mesma temperatura. Se você reparar, ó, olha, que nesse caso aqui, ó, nessa figura 1, certo? Você tinha pequenas moléculas, ou pequena quantidade de moléculas com uma coloração vermelha, tá? Com o passar do tempo, na figura 2, mais moléculas. Por quê? Porque uma esquentou, uma recebeu energia térmica, passou para a molécula seguinte. Nesse caso, passa para outra, tá? Então, a condução térmica, ela ocorre quando o calor é conduzido, ó, é conduzido de, ó, molécula para molécula. Quando eu falo molécula, entenda partícula também, tá? Então, o calor ele é conduzido de uma para outra. Isso por quê? Porque geralmente esse calor, essa forma de calor, ela acontece no estado sólido. E nesse estado sólido, as moléculas elas estão mais agregadas, elas estão mais juntas, elas estão mais próximas. Por elas estarem mais próximas, as ligações entre elas é mais rígida. E aí, quando eu forneço energia a uma, essa passa para a molécula seguinte, que passa para a molécula seguinte, que vai passando sucessivamente de uma para outra. Tá entendendo? E aí, dessa forma é que a gente configura a forma de propagação do calor por condução. Tá? Eu peguei um exemplo aí para vocês darem uma olhada. Por exemplo, o cara chega, ele prende pregos, certo? Com cera, tá? Numa fina chapa metálica. E ele vai colocar essa chapa metálica, um dos pedaços dela, no fogo. Vê. Olha aí. Ele prende, certo? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai colocar essa chapa no fogo. Deixa eu adiantar um pouquinho. Cadê se aparece aí? Então, ele vai pegar, certo? Vai colocar a chama próxima, tá? Vamos adiantar aí. Quando ele coloca bem próximo, olha o que acontece. Aí ele vai começar a esquentar essa região. Como essa chapa é metálica, é uma chapa metálica, o calor ele vai ser conduzido através de toda a barra, tá? E aí o que é que acontece? Vai começar a derreter a cera que estava prendendo o prego, certo? Então observe o que vai acontecer nessa região que ele indicou aí, ó, tá? É onde o prego ele está preso pela cera, tá? Mas a cera ela vai derretendo porque ela vai recebendo calor. Então, começa a cair. Os pregos começam a cair. Por quê? Porque o calor chegou na primeira, esquentou aquela região, aí, por ter esquentado, a cera derreteu, aí ele vai passar para a segunda, o calor vai chegando até a segunda. Quando chega na segunda, vai derreter lá também, certo? E aí, após ele esquentar a segunda, tá? Ele vai passar para a terceira. Agora, isso, lógico, existem materiais que conduzem melhor e existem materiais que conduzem pior esse calor, tá? Então, olha aí. Vamos lá, coleguinha. Deixa ele dar uma acelerada aí, certo?
Aí ele está explicando aí mais ou menos como funciona, já esse calor sendo conduzido através da barra, tá? E aí ele vai começar a esquentar aquele segundo prego. E aí esquentando o segundo prego, começa a derreter a cera que está lá, tá? Dá um zoom aí, por favor, no prego. Olha aí, ó. Vai começar a derreter o segundo, e aí quando cai o segundo prego, posteriormente vai derreter o terceiro, e aí o terceiro é que vai cair, por sua vez. Tá? Bora, cadê o terceiro prego? Olha aí, ó. Derreteu. Isso por quê? Porque o calor ele vai sendo conduzido através dessa hastezinha metálica. Tá bom? Então assim é que funciona. Só que qual é a característica? Vê só. A característica nesse caso, é que a matéria ela precisa estar no estado sólido. E aí esse calor, quando ele vai sendo propagado por condução, a gente precisa se preocupar em estudar como ele atravessa essa barra, que é o que a gente chama de fluxo de calor, certo? Esse fluxo de calor, ele é justamente o fluxo de energia que atravessa uma barra ou atravessa uma região, tá? Então a gente determina o seguinte: fluxo de calor como sendo a quantidade de calor ou quantidade de energia que atravessa uma barra, uma haste, em um intervalo, em um intervalo de quê? Em um intervalo de tempo. E aí, ó, o que acontece? Aí a gente tá aí a barra para a gente, eu calculo essa quantidade de calor da seguinte forma: esse fluxo ele vai ser dado da seguinte forma: quantidade de calor em função do tempo, certo? Então aí, ó, esse quezinho, quantidade de calor, e esse ΔT, intervalo de tempo. Tudo bem ou não? Fala aí comigo. Tranquilidade? Beleza? Show? Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, ó, atravessam essa barra, deixa eu ver, 1.000 calorias, exemplo, tá? 1.000 calorias em 20 segundos. Qual é o fluxo desse calor? Qual é a intensidade do fluxo? Ou qual é o modo do fluxo de calor que atravessa? Então, a quantidade de calor em função do tempo vai ficar 1.000 sobre quanto? Sobre 20. Certo? Se você fizer isso, esse fluxo de calor vai dar 50 calorias por segundo. Tá? E é justamente essa a ideia do fluxo de calor. Beleza? Tranquilo? Ou não? Show? Fala comigo aí. Tranquilidade? Pode passar? Lá vai, tá? 3, 2, 1, foi. Foi não. Foi agora. Vê. E aí, para isso, a gente precisa observar a lei de condução térmica, que é o que a gente chama de lei de Fourier. Tá? Essa lei de Fourier, belezinha, molezinha. O que, que a lei de Fourier ela vai estabelecer? Ó, lei de Fourier. O que, que ela vai estabelecer para mim? Ela vai estabelecer o quanto de energia que a placa em um determinado intervalo de temperatura. Tá bom? Porque o que acontece? Como foi mencionado no início da aula, quanto maior essa diferença de temperatura, mais energia vai passar. Porque é um estímulo que vai ocorrer
para essa energia ela está fluindo de uma região para outra, certo? Que é o que a gente vai chamar dessa lei de Fourier. O que é que ela estabelece? Ela estabelece que esse fluxo ele vai depender de três coisinhas. Quais são as três coisinhas que esse fluxo ele vai depender? Primeiro, da diferença de temperatura entre as faces, certo? Então, ele vai depender da diferença de temperatura entre a face quente e a face fria, certo? E a face fria. Quanto maior essa diferença de temperatura, mais energia vai passar. Qual é outra coisa que esse fluxo de calor vai depender? Ele vai depender também da área. Por quê? Porque quanto maior a área, mais energia passa, certo? Se eu pego aqui, ó, uma placazinha com metade dessa área, com uma área desse tamanho aqui, passa uma quantidade de energia. Se eu pego uma placa com esse tamanho, a energia que vai poder passar aqui vai ser maior, certo? Imagina uma porta do seu quarto e a porta de um shopping. Por onde é que passa mais gente? Através da porta do shopping. Por quê? Porque a área da porta do shopping é maior. Agora, em compensação, quanto maior a espessura, menos energia vai passar. Então, esse fluxo de calor ele é inversamente proporcional à espessura. Porque é como se, quanto mais distante essa diferença de temperatura estiver de uma face da outra, mais vai ser difícil de chegar o calor até lá. Porque o calor passa da primeira molécula para a segunda, depois passa da segunda para a terceira, e com o passar do tempo ela vai se perdendo, tá? É por isso que algumas casas, alguns prédios, eles são construídos com a parede mais grossa. Por que eles são construídos com a parede mais grossa? Para evitar que quando o calor ele bata ali, ele consiga se propagar esquentando dentro do meio ambiente, dentro do ambiente lá da sala, do quarto, do escritório, tá entendendo? Mas o que é que vai acontecer? Quando eu vou observar esse fluxo de energia, esse fluxo de calor, ele é dado assim, ó. Vê, ele é proporcional, ó, ele é proporcional a área, a diferença de temperatura entre a face quente e a face fria e a espessura, certo? Então, esse fluxo de calor ele é inversamente proporcional a isso. Ao, deixa eu colocar aqui direitinho. A área, a diferença de temperatura entre as faces e a espessura. Beleza? Tranquilidade? E aí, o que acontece? Quando eu vou observar isso, ó, esse fluxo de calor, ele vai ser dado assim, ó, o fluxo de calor, ele vai ser dado como? Como é que eu saio de uma proporção por igualdade? Como é que eu saio de uma proporção por igualdade? Diz aí. Eu coloco o quê? A gente já falou isso hoje. Eu coloco uma constante, né? Então vai ficar assim, ó, o fluxo de calor, ele vai ser 1K vezes a temperatura da face quente menos a temperatura da face fria sobre a espessura. E isso é a lei de Fourier, certo? E esse K aqui, ó, é o que a gente chama de constante de condutividade térmica. Ou constante de condutibilidade térmica, tanto faz. Você pode encontrar nas duas formas, certo? Então ele diz o quanto de energia que aquele material ele permite passar, tá? Em uma determinada região. Beleza? Tranquilidade aí? Show? Certo? Então, vamos nessa? Continuar? Vamos fazer um exercício para testar? Para treinar? Aí ele tem que dar. Ele tem que dizer, porque ele vai dizer de acordo com o material, tá? Esse casinho ele depende do material, tá bom? Cada material tem um K diferente, certo? Então deixa eu passar aqui. Ó, questão 37 do Enem. Pega aí do teu livro, pega aí do teu caderno.
E aí, já fizeram? Vê, 37. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com um cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria, certo? Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. Letra A. A madeira é um bom fornecedor de calor e o metal um bom absorvedor. Se ele fornece, ele também é um bom absorvedor, tá? Certo? Letra B. O metal absorve mais temperatura que a madeira. Não, se os dois estão no mesmo ambiente, há um equilíbrio térmico entre os dois. Então aí a resposta B é falsa. Letra C. O fluxo de calor é maior no metal que na madeira. E aí? O fluxo de calor é maior no metal que na madeira? Perfeito. Por quê? Porque esse fluxo de calor, gente, ó, como o fluxo de calor ele é dado por K vezes a diferença de temperatura, vou botar para sobre esse casinho aqui, ó, ele é quem diz se ele permite muita energia ou pouca energia transmitida. No caso, o K do metal ele é maior do que o K da madeira. Consequentemente, ele tem um maior fluxo de calor. Então, a resposta certa é a letra C. Deu para entender aí? Ou não? Tranquilo? Letra D. A madeira, retém mais calor que o metal. Falso. E letra E. O metal retém mais calor que a madeira. Então, na realidade, os dois vão reter a mesma quantidade de calor, né? Mas, assim, além disso, além dessa situação, tem também a questão de que eles vão dar a mesma temperatura, tá bom? Deu para entender aí, gente? Posso passar? Vamos nessa? Posso passar aqui? Vê, vamos fazer essa segunda. Olha só. A água de uma piscina tem 2 metros de profundidade, superfície com 50 metros quadrados de área, tá? Aí diz assim, se a intensidade de radiação solar absorvida pela água dessa piscina for igual a 800 watts por metro quadrado, tá? O tempo em horas para a temperatura da água subir de 20 graus Celsius para 22 graus Celsius, por efeito dessa radiação, será de aproximadamente quanto? Como é que a gente vai fazer isso? Vê só. Primeira coisa, eu preciso observar quanto é o fluxo de calor. E aí, ó, vamos para o fluxo de calor. É K vezes A, vezes a temperatura da face quente, menos a temperatura da face fria, sobre a espessura. Então, esse fluxo de calor vai ser assim. Ó. O K, quanto é o K? Ele deu? Não, mas olha, mas dá para a gente fazer por outro caminho. Deixa eu voltar aqui. Ver. Vamos fazer aqui. Dá para calcular a quantidade de calor necessária. É M vezes C vezes ΔT. Por quê? Porque quando eu observo essa massa,
olha só. Essa massa aqui, ó, de calor, era dada por uma densidade vezes volume, né? Não é verdade? Então vai ficar assim, ó. Quantidade de calor é igual a densidade vezes o volume, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, esse aqui vai ser, quanto é a densidade da água? É 1 grama por centímetro cúbico. Ou também 1 quilograma por litro. Certo? Tudo bem? Ou também 1.000 quilogramas por metro cúbico. Certo? Pode ser assim também. Tá? Então, a densidade, eu vou colocar em quilograma, então vai ficar 1.000 quilogramas por metro cúbico. Só que eu já vou passar para grama, então, para eu já passar para grama, eu vou multiplicar por 10 a sexta, 10 a terceira, porque 1 quilograma tem 1.000, vezes o volume. Quanto é o volume? A área da base vezes a altura. A área da base é 50, vezes a altura, que dá 2, né? Vezes o calor específico, que vale 1 caloria, vezes a diferença de temperatura, que é quanto? 22 menos 20. Então, quando eu fizer isso, ó, esse aqui vai dar quanto? Vamos ver? Vai ficar 10 a terceira, vezes 10 a terceira, vezes 100, que é 10 ao quadrado, vezes 2. Então, esse aqui, ó, vai dar 2 vezes 10 elevado a quanto? 2 elevado a oitava, né? Calorias. Só que eu preciso passar para joule, tá? Aí eu fico com o seguinte, ó, 1 caloria, ele deu aqui, ó, 1 caloria equivale a 4 joules. Então, se eu tenho 2 vezes 10 a oitava calorias, eu vou ter X joules, certo? Aí, vê, ele deu para mim aqui também, ó, que são 800 watts por metro quadrado. O que são 800 watts por metro quadrado? São 800 joules, ó, 800 joules por segundo em 1 metro quadrado, certo? Calma, que eu acho que eu enrolei tudo aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui de novo para a gente fazer tudo de novo, tá? Deixa eu apagar aqui, tá, gente? Rapidinho. Vamos fazer isso aqui de novo. Vou ter aqui na gravação.